Salve, salve, meus amigos, boa noite. Meu nome é Thiago Rodrigues e estamos iniciando hoje aí um projeto 013 Esportes. Muita alegria, um dia especial para nós aqui. Companhia do Rogério Dutra, do meu xará Thiago Alves. Hoje nós temos aí, segunda-feira, 21 de março, estamos iniciando o programa e com muita coisa para falar do esporte no final de semana, né? Sobretudo o Campeonato Paulista, que terminou sua fase de classificação, muita coisa acontecendo, algumas já previstas, como classificação do Palmeiras, Corinthians e São Paulo, e algumas aberrações aí, como a eliminação do Santos. Mas eu passo a palavra aqui pro Dutra, Rogério Dutra, seu boa noite aí, seu destaque inicial. Boa noite a todos os meus amigos, Thiago Rodrigues, Thiago Alves, aos amigos que nos acompanham no canal. Peço que antes de a gente iniciar, curtam o canal, se inscrevam e nos ajude aí com essa nova empreitada. E vamos falar assim bastante de esporte, um pouco, abordar os temas Fórmula 1 e o principal que está tirando o sono de muito santista. Vamos estar falando bastante do Santos, vamos comentar essa fase nada agradável, terceiro ano consecutivo brigando para não cair em um campeonato. Estaremos abordando tudo com muito carinho e com muita atenção e trazer algumas informações também. Boa noite aí, passar a palavra aí para o nosso amigo Thiago Alves. Meu xará, o Alves. Boa noite, pessoal. Aí, antes de mais nada, aí, sejam bem-vindos aí ao programa. Como os colegas já disseram aí, vamos falar bastante de esporte em geral, né? Falar do Santos, né? E vamos seguir aí, que o pessoal pode se inscrever, dar like e pode mandar pergunta aqui que eu tô acompanhando e eu vou repassando para os mesmos aqui. Então é o seguinte, Conexão News TV é o nosso canal no YouTube, programa 013 Esportes. Pode direcionar sua pergunta, seu comentário, crítica, sugestão. Tudo é muito bem-vindo. Estamos esperando aí a sua interação para que a gente toque o barco. E por falar em tocar o barco, a gente já vai iniciar o programa falando sobre o Santos Futebol Clube. No sábado, o Santos jogou contra o Água Santa na Vila Belmiro. Poderoso Água Santa, né? Poderoso Água Santa. O Santos, para um pouco mais de 10 mil torcedores, conseguiu vencer o Água Santa 3-2. E o começo foi difícil. Foi, Thiagão, foi difícil. Acho que a gente podemos abordar o tema entre o jogo, que o jogo, primeiro tempo foi muito bom para o Santos, mas infelizmente o segundo, de novo, os apagões de sempre. Uma coisa que a gente precisa entender, verificar se é o esquema do Busto, se é os atletas estão nervosos, porque é mais um jogo que o Santos termina com 10 em campo. Sim. Não terminamos completo. Por que isso? Será que é os efeitos da diretoria? Tá reflexo, colisão do Edu Dracena? Acompanhamos a entrevista do Edu, um desabafo, claro. Será que o comitê gestor é o presidente? O que está acontecendo? O que vocês acham? Eu vou falar primeiro do jogo, porque esse assunto já me deixa até suado, né? Falar dos bastidores aí do Santos já me dá até um calor aqui, me deixa até meio tenso. Mas assim, o Santos iniciou a partida teve um chute do Lucas Barbosa ali logo no início, né? Um chute de esquerda. Uma ajeitada do Ricardo Goulart. Uma defesa boa do goleiro, espalmando ali para escanteio. Aí logo na sequência teve uma bola que foi lançada nas costas, o Kaique colocou a bola para escanteio. E eu vou falar algo que talvez alguns torcedores do Santos torçam o nariz, mas no primeiro gol, para mim, falha do João Paulo. Acho que o goleiro, o João Paulo, para mim, falhou contra a Ferroviária ali no cruzamento e para mim falhou no primeiro gol. Mas, de toda a sorte, o Santos conseguiu reagir rápido. Golaço do Zanocelo. Zidanocelo? O Zidanocelo. Um chute lindo no ângulo, golaço. Logo na sequência, num lateral que o Santos bateu rápido, Lucas Braga cruzou, Ricardo Goulart, para mim, que tem sido o melhor jogador do time aí nesses últimos jogos, é a ponta de esperança para o torcedor santista. Fez um gol ali de peixinho. E logo em seguida também, numa bola que assim, foi uma recuperação de bola do Lucas Barbosa. Exato. No meio de campo, né? Era um ataque do Água Santa, ele roubou a bola no meio de campo. O Marcos Leonardo correndo sozinho pelo meio, ele preferiu ir carregando, chutou, o goleiro espalmou. No escanteio, gol do Kaique. Aí no segundo tempo, o Santos abriu mão de jogar bola,
tô dando aqui o meu ponto de vista, eu quero ouvir vocês aí. O Santos simplesmente não entrou em campo no segundo tempo. Um futebol mais do que burocrático, na verdade, é o que o torcedor santista tem se acostumado nesses últimos tempos. Ver o Santos jogar dessa forma tão desanimada, né? Tão para baixo, é um futebol sinistro, vamos dizer assim. Houve uma cobrança, né? O Bustos fez uma cobrança pública para os defensores do Santos, né? Sim. Ele acha que tem funcionado o esquema, mas na parte defensiva o Santos está devendo muito. É a opinião dele e, óbvio, a cobrança por reforços aí. Mas acho que a grata surpresa que o torcedor pode ficar tranquilo é o Lucas Barbosa, né? Se esse garoto evoluir na forma que ele tá vindo brilhando, buscando o seu espaço, acho que vai ser difícil tirar ele da posição. E o Operário Lucas Braga, né? Que torcedor também torce o nariz quando fala do Lucas Braga, mas como é operário da bola, volta para marcar, secretário de lateral, né? Como ele faz muito bem essa função. E o que o Alves achou do jogo? O jogo é lamentável, né? A gente tenta entender o que passa na cabeça. A gente precisa de peças, né? Isso é importante, né? Precisa de reforços. Tomou um gol logo aos 9 minutos, né? Depois deixa eu até ver aqui na colinha, né? Acho que foram 3 minutos depois o Santos empatou o jogo, né? Fez o gol e 4 minutos depois o Kaique empatou. O Goulart, Ricardo Goulart virou o jogo. E o Kaique aos 29 fez o 3-1. Depois esquece o Santos, né? Infelizmente, que nem o Rogério falou, tem as peças aí, né? Lucas Pires, pra mim, é titular absoluto, como o Ricardo Goulart. Lucas Barbosa tá jogando direitinho, não tem também como tirar ele. E o Busso já fazia esse trabalho já no Barcelona de Guayaquil, né? De querer pegar jovens também. Ele não tem problema em tirar medalhão e colocar, eu acho um ponto positivo. Mas pra ele trabalhar, pra gente ter uma sequência boa e não sofrer no Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, que vai funilando, aí tem que precisar de reforços, né? O Alisson seria um reforço, mas se machucou lá no campeonato lá onde ele joga, né? Lá no mundo árabe. Já vai vir lesionado, não sei se é joelho ou coxa. Pelo vídeo que eu vi, ele colocou a mão por trás, né? Parece que é uma lesão no ligamento do joelho. Vai é uma suspeita, né? Ele volta ao Brasil e vai fazer uma análise mais aprofundada aí do joelho. William Maranhão, né? Que é a contratação aí que tá pra fechar aí, né? Eu vi hoje que ele fechou até 2024, se não me engano, aí. Vamos falar do plantel já. Eu vou pedir para que cada um de nós aqui a gente possa fazer uma análise do que esperar do Santos para o Campeonato Brasileiro, né? Na partida de sábado, por exemplo, depois, ali no segundo tempo, o Bauerman foi expulso, o Santos tomou o segundo gol, aos 41 do segundo tempo, já ali no final. O que trazia paz ali para o torcedor santista era o empate do Ituano com a Ponte Preta, né? Aquele 2-2, porque... Mas assim, não pode ficar, a torcida dos Santos não pode ficar se apegar com o placar de Ponte Preta. Não, exatamente. E assim, a torcida do Santos, ela tá infelizmente passando por maus bocados. E o reflexo foi na arquibancada. Porque durante o jogo, a torcida incentivou os mais de 10 mil torcedores que ali estiveram, eles incentivaram o time a todo tempo. Mesmo quando tomou o gol ali, logo no início da partida, a torcida incentivou. É evidente que o empate logo na sequência traz um ânimo diferente. Explosão, né? Exato, traz um ânimo diferente. Mas ao término da partida, várias e o pessoal foi pra porta, né? Xingamentos. Rueda saiu 5 minutos antes do jogo acabar. Os jogadores foram ali totalmente hostilizados, né? Time sem vergonha, queremos jogador. E eu acho que assim, a torcida, em partes, ela tem razão de cobrar alguns jogadores. Porque... E aí agora a gente já começa a entrar ali esse pós-jogo mais efervescente ali. Mas só pra gente pincelar um pouco mais, o trabalho do Bustos, acho que dá pra lutar. Ele vai propor o jogo, ele vai estudar, como faz muito o Abel Ferreira, jogo a jogo, dependendo do time que vai enfrentar o Santos no Brasileiro, eu acho que ele vai jogar um futebol mais reativo mesmo, porém eu acho que é nítido como ele gosta de propor o jogo. E se não tiver as peças ideais, ele vai sofrer um pouco. E a peça ideal que ele pede principal é um armador, porque é nítido que o Goulart não consegue fazer essa função, como ele faz com maestria a função no ataque.
como ele sobe bem, tem cabeceamento, cabeceia muito bem, chega para concluir. A preparação de jogada que ele deu, o lance que você comentou do Lucas Barbosa foi sensacional. O Lucas Barbosa tem dado vários passes ali de primeira, eles têm se entendido bem ali no meio de campo. Muito. Então eu acho que o torcedor nesse sentido pode ficar com uma perspectiva boa. Porém, é óbvio que a gente vai entrar agora, o plantel. Se não trouxer as peças, o Santos, arrisco a dizer, vai fazer uma campanha no Brasileiro a nível de Chapecoense. Não, mas falando de plantel, quais foram os destaques da partida para vocês aí? Eu vou ouvir o que vocês têm para dizer, depois eu vou falar o que eu achei. Alves, quem foi um destaque, destaque positivo e o negativo? Que você fala, putz, partida terrível desse jogador. E quem foi bem aí, na sua opinião? Ou se teve mais de um destaque, quais foram os destaques? Eu gostei do Lucas Pires, né? E se você for ver ele mesmo no lateral, chutando a bola meio mascada no gol do Zanocelo, ele participa dos três gols, sim, né? Pra mim é o destaque o Goulart, né? O Goulart tá mantendo regularidade, mesmo não estando 100%, né? Ele não jogou ainda uma partida toda a 90 minutos. Mas será que a gente não espera que o Goulart ele jogue a mesma coisa que ele jogou no Cruzeiro naquela campanha? Então vamos trazer o Everton Ribeiro, né? É difícil, ele ficou muito tempo, né? Sim. Ele é jogador profissional, ficar muito tempo, ele ainda tá fazendo, isso é, na minha opinião, ele tem 30 anos. É a qualidade dele, ele precisa aperfeiçoar, lógico, ele tem que ter sequência jogando, senão não adianta. Entendeu? Então o Lucas Pires foi o destaque positivo. Positivo, ele não marca tão bem, né? Por isso que às vezes a gente peca na defesa, porque tem um lateral que apoia muito bem. Então é o reforço que, na minha opinião, o Santos precisava de um jogador marcador, né? Porque vai depender de Camacho não vai depender de Camacho pra fazer essa cobertura aí. Não pode, mesmo ele fazendo a função, não faz bem. O Zanocelo pode até jogar de volante, mas pra mim ele não é volante, ele é um meia aí de ligação, assim, mas não dá lampejos, né? Às vezes não é todo jogo que ele vai chegar e vai decidir alguma coisa, vai chegar perto da área, que nem dificilmente alguém chuta, né? De fora da área, né? Pouco, né? Pouco. E ele conseguiu dar um chute aí e fazer um golaço, né? E pra você? O Lucas Pires, pra mim, ele vai evoluir muito. Se nesses mais ou menos 30 dias fizer um trabalho com ele de marcação, recomposição nas linhas, ele tem tudo para ser um futuro lateral, arrisco a dizer, da seleção. Porque no ataque, tecnicamente, ele é muito, muito bom. Ele me lembra muito o Kleber. O Kleber, lateral esquerdo, que era do Corinthians. Jogou muito. No Corinthians ele jogou muito. No Santos também. No Inter também, ele foi bem demais. Para fazer um lance para mim dele que foi de extrema inteligência, foi o segundo gol do Goulart. Que ele cobra o lateral muito rápido. Lateral, né? Enquanto o pessoal do Água Santa estava reclamando o lance, ele não quis saber, pegou a bola, bateu rápido e surgiu o gol do Goulart. Mas destaque importante, o Goulart, acho que é nítido a evolução dele, gradativamente com o estado físico dele. O Lucas Pires, concordo com o Alves. E o Zanocelo, se deixar ele jogar livre, sem a obrigação de marcar. Mas aí a gente tem um problema. Quem marca no Santos? Quem é o cara? Mas é por isso que a diretoria está correndo atrás do Alisson e do William Maranhão. Mas precisa. O William Maranhão é esse cara que vai marcar? Não é isso que eu disse. Entendam bem, você que tá aí, eu não disse isso. Eu disse que o Santos procura um jogador com essas características. Sinceramente, na minha opinião, não é o William Maranhão. E com Auro e Lucas Pires, não tem marcação nas laterais. Aí o pessoal que joga com dois caras abertos, aí é uma festa, é uma avenida, né? Eu só acho que vocês deram uma ensaboada. Eu não, negativo. O negativo pra mim foi o Auro, esqueci de falar. O Auro pra mim não dá. O Auro pra mim joga já com a menos. Quando o Bauerman foi expulso, já ficou 2 a menos já. Ele tem sido destaque negativo e a grande discussão, né? Acho que o Auro foi o pivô da relação Fábio Carille e do Dracena. Trouxe será que teria necessidade de trazer o Auro? O Sandro sendo mantido, ou até o Daniel Guedes, não seriam talvez igual ou melhor do que o Auro? Mas tudo bem, tá aí, vamos trabalhar, acho que tem que dar tempo esses 30 dias para ele poder evoluir. E acho que outro negativo... Deixa só o Dutra terminar aqui. Outro lado negativo, que tá vindo numa decência muito ruim, tá descendo, o nível dele é o Eduardo Baumer, na minha opinião, começou muito bem e tá caindo, e eu acho que a gente precisa fazer uma campanha para preservar o Kaique. Se não for para jogar de volante, eu sei que o torcedor do Santos vão me xingar. Põe o Luiz Felipe nesse momento, cara. Porque não é possível o que a gente está fazendo com o nosso patrimônio.
O menino, você vê que ele tá totalmente instável nos jogos, não tem aquela estabilidade, não se sente seguro. Mas Ele voltou de lesão também, né, Rogério? tem bola, né? Mas ele tem bola, Thiago. Eu acho que a gente precisa preservar ele. Porque, com todo respeito, não é possível que esteja no elenco e não ponha para jogar o Luiz Felipe. A gente precisa descobrir, porque sai treinador, entra treinador e ninguém arrisca no Luiz Felipe. Alguma coisa tem. Eu vou te falar, é um comentário mais do que polêmico esse, né? O torcedor do Santos deve estar... Torcedor do Santos já alguma, levanta... Tem alguma aí, ó? Vamos lá, vamos desde o começo aqui, o pessoal prestigiando aí a gente aqui, ó. Reobox 13, boa noite. Reginaldo Fernandes, boa noite a todos. Marcos Vinícius, boa noite a todos. Um salve pro Rogério, nosso chefe. A gente tá assistindo aqui. Aí sim. Grande abraço, Marquinhos. Aí tem algumas perguntas aqui, ó. A primeira é do Reginaldo Fernandes. Com esse time, o Santos será sério candidato ao rebaixamento? Acredito que seja do brasileiro. Olha, né? direto e Então, reto... que a gente já comentou aí. Sim. Campanha Na minha opinião, Chapecoense. direto e reto, sim. Se não mudar nada, Campanha eu Chapecoense. creio hein? que Eu também concordo. o Santos é fortíssimo candidato a experimentar a Série B pela primeira vez. Aí o Rafael Ferreira, porque o Ângelo tá bem cansado nos últimos jogos? Quer responder, ô Rogério? Olha, o Ângelo é um garoto, né? Realmente ele parece que ele é aquele passarinho que pega água no incêndio e não sabe para onde levar a água. Verdade, hein? Ele corre, infelizmente, às vezes desnecessariamente, não solta a bola com praticidade. O que nós debatemos bacana, que o Thiago Rodrigues falou, o Lucas Barbosa, da toque de primeira. A famoso toca e vai... E Se apresenta, né? Ele e o Goulart procura faz os isso. espaços, né? O Ângelo não, é da característica dele, o drible, o corte, a improvisação, só que ele não sabe a hora de tocar, finalizar, e ele acaba cansando isso. Por isso que eu acho que ele, nesse momento, vai perder a posição pro Lucas Barbosa. Olha só para eu dar o meu destaque, vocês não me deixaram dar Ah, destaque é. positivo Opa, e negativo. Por favor. Para mim, destaque negativo, Auro, Kaique e Bauerman. 3. Uma trinca terrível nesse não foi jogo. combinado, hein, eu e o Thiago Rodrigues, hein? Terrível, terrível. Kaique, eu acho que assim, todo garoto no Santos, todo mundo tem essa boa vontade com os jovens. Mas acho que a torcida do Santos ela se acostumou a superestimar qualquer jogador que surge. Não só a torcida do Santos. Aparece às vezes um jogador, ele joga uma temporada bem, faz um campeonato bom, todo mundo já coloca o cara no nível de craque. Não, o cara é craque e tudo mais. Eu acho que precisa demonstrar mais. O Kaique jogou umas partidas boas, tem potencial? Tem. Tá longe de ser um bom jogador. Ele põe o Santos no mato todo jogo. Minha opinião. Muito Nesse jovem, ano, né? contra a Ferroviária, pênalti, ele colocou a mão, foi expulso infantilmente há poucos jogos atrás, falhou no segundo gol, por exemplo, do Água Santa, ele não acompanhou. Tudo bem que foi expulsão. Não entendi, porque naquele momento, quando o Bauerman foi expulso, subiu a placa para entrar o Velasquez e saiu. Eu não lembro quem foi que saiu, o Velasquez entrou ali. Aliás, era o Lucas Braga. Só que daí pediram para segurar a substituição. Não entendi por que não compuseram a zaga ali com mais do zagueiro. Esperaram a falta. Gol da Água Santa. Kaique na falha. Thiago, então... E só para eu falar que foi um destaque positivo, na minha opinião, no primeiro Não, tempo. para tu ficar no negativo ainda. Sobre o Kaique. Meu Deus, no negativo. Me diz uma coisa. Qual o zagueiro que você lembra com 17 anos que começou já com a responsabilidade de um time grande no nível do Santos e assumiu a camisa e falou: vou jogar muito e joga muito? Eu acho que não acho que ele joga muito. Então, porque eu acho que tá sendo mal lapidado. Não, mas eu acho que ele tem não técnica. joga muito. Mas eu acho que ele tá nesse momento sendo queimado. Você concorda que estão insistindo demais nele? O momento do Santos é para queimar qualquer jogador. Sim, concordo. Qualquer jovem que entrar nesse time. Concordo. O Pirani, para mim, é um jogador que tem qualidade. Mas o treinador tá preferindo esperar, né? Sim, mas é porque ele foi queimado. E aí vem a pergunta, por que não o Luiz Felipe continuar insistindo com o Kaique? Eu colocaria o Velasquez. Apesar que tem o Michael para estrear. Agora acho inclusive, ele tava atrás de zagueiro, então porque tanto o Luiz Felipe não aspira não inspira confiança. Mas olha só, o Luiz Felipe, o Kaique também, né? Nessa Velasquez, possível né? negociação aí com o São Paulo, ele foi colocado como moeda de troca, o Luiz Felipe. Pelo Tietê. Então a diretoria já não conta mais com ele. O bom campeonato dele em 2016. Faz um pouco de tempo. Mas ele teve uma sequência de lesões e aí não dá, né? Aí tem uma hora que a situação do time não dá pra colocar o cara. Mas nesse momento, porque,
tanto o meu destaque quanto o do Thiago Rodrigues, é nítido que o Kaique não vem bem. Não vem. E os caras insistem nele. Então, mas olha só, uma coisa interessante, você falou dessa oscilação tática, né? Oscilação no melhor sentido, essa alteração de posicionamento, tática, inclusive, de formação de time, como por exemplo, o Santos jogou contra o Palmeiras, né? Ano passado, no final do ano, acho que era unanimidade entre os torcedores do Santos que o Velasquez tinha que ser titular, ou não? Claro, claro. Tinha algum melhor? Não. Nem o próprio Kaique que estava machucado. Nesse ano ele perdeu a titularidade, ele se machucou no final do campeonato e demorou a recuperar. Na minha opinião, acho que uma zaga, o Bauerman vem falhando sistematicamente, mas também a defesa hoje, o Alves ele falou, pô, a gente tem o Auro, que é um cara que não defende bem, o Lucas Pires que ataca bem demais, mas não tem. Pô, você não tem a cobertura dos laterais, os volantes que não marcam, você expõe a defesa. Mas a gente não tem marcador no meio campo. Então, mas acabei de falar, se você não tem os laterais que defendem, se os volantes também não defendem, você expõe a defesa. Talvez o Kaique esteja sofrendo por isso. Exatamente. Uma coisa que pra mim não faz o menor sentido, e também pode ser por falta de volante, é ele sempre querer armar o jogo. Ele assume a responsabilidade porque o cara não encosta, né? Mas não sabe. E é onde a gente tem esse negócio, não, pô, qual foi o último cara novo que assumiu ali e tal? Veja, ele entrou porque não tinha outro no início. Por que insistência? Essa que é a pergunta. Porque o Santos não tem dinheiro. Hoje, tudo bem, o Santos tem o Luiz Felipe que não inspira confiança. E não é que ele não inspira confiança com o E o Santos não vai querer gastar dinheiro quebrando o contrato, vai esperar e vai ficando aí, ó. O Kleber Reis ficou quanto tempo com o contrato no Santos? E não aparece ninguém pra pedir ele emprestado, é engraçado. Não, mas aí que dá, porque será? Não apareceu, só que ele negou, né? Chapecoense ele negou, e eu acho que o último recente que ele negou, se eu não me engano, foi o Paraná. Ele não quis o retorno. Mas é um retrocesso na carreira. O Paraná foi rebaixado no Paraná. Mas assim, eu não vou falar, eu só vou dar um exemplo dessa questão do Luiz Felipe, e que a gente não vai se alongar. A gente sai e volta rapidinho. O Paris Saint-Germain, por exemplo, a torcida lá reclama do elenco. Não consegue se desfazer do Draxler e esses jogadores porque os caras ganham muito. O Luiz Felipe, por exemplo, o Paraná, o Santos tem que pagar a metade do salário dele, exato, 70% do salário dele. Pô, tu vai continuar pagando pro cara jogar em outro time. Tudo bem que é uma prática normal do futebol, mas não faz sentido. Não dá. Foram contratos ruins que foram feitos anteriormente. O Santos padece até hoje. Kleber Reis ficou quanto tempo recebendo? O Brian Ruiz. Brian Ruiz é brincadeira. O problema hoje da diretoria, de contratar. A diretoria não consegue contratar porque ela não quer colocar contratos muito longos. Assim perdemos o Rodriguinho. O Rodriguinho estava tudo acertado, porém ele quis 2 anos de contrato a 3, o Santos queria dar 1 ano. Então esse é um grande problema. Eu acho que a diretoria tem que começar a pesar alguns jogadores. Então, depende do jogador para você dar 2 anos, né? A maioria da torcida na internet queria que o Sanches renovasse, né? Sim, mas... Aí deram 2 anos pra ele, só que ele se lesionou e já é um atleta já de idade mais alta. E aí não tá tendo sequência. Um salário alto, né? Salário alto. O teto não é 500 mil? Exatamente. Não, mas, assim, vamos lá. O Sanches, antes da lesão, ele era um cara que produzia. Sim, sim. Ele era um símbolo ali. Ele era um cara, era uma bandeira, um cara experiente que jogava no time. Bola boa, grupo, passe, né? Um líder pro grupo, um cara que fazia aquele meio de campo, porque o Santos não tinha, fazia aquele meio de campo entre o vestiário e a diretoria. Exatamente. Era um porta-voz do elenco. Trocava ideia. Era um porta-voz do elenco, time jovem, era um cara que agregava e tudo mais. Depois que ele lesionou, eu não sei, ele voltou a jogar bola? Não. Só entrou em campo, né? Só entrou em campo. Todo respeito ao Sanches, um cara, pô, seleção uruguaia. Seria um cara, até pra braçadeira de capitão. Exatamente, mas assim, não tá dando conta do recado. Agora também, poxa, aí a gente não pode criticar a diretoria nesse sentido, nesse aspecto. Apostado nisso. Porque apostou num cara que era uma certeza. Era um cara que entregava em campo. Né? Não, isso é verdade. Não só tecnicamente, como com a raça absurda. Na liderança e tudo mais. Verdade. Agora sim, nós falamos aqui do jogo de sábado. O seu positivo? Meu destaque positivo. No primeiro tempo, o Lucas Barbosa, acho que fez uma partida excelente no primeiro tempo. Ele e Goulart, acho que eles jogaram muito bem. Lucas Pires, no ataque, ele foi, assim... ele foi essencial. O Santos ele só tinha subida pela esquerda. Ele e o Lucas Braga fazendo uma dobra ali. Eles se jogaram muito bem. Participou dos gols ali. No primeiro gol ele chutou, a bola sobrou, o gol do Zanocelo. No segundo ele foi muito inteligente, ele cobrar rápido. O escanteio, quem bateu foi ele. É um cara que hoje... Ai, cartoleiro, você que é cartoleiro, hein? É uma dica boa, hein? Lucas Pires aí para quando começar o Brasileiro, que o cara dá assistência direto. Agora,
Pra defender, ele tem lá suas carências, né? Mas ele já tá fazendo. Ele já tá... Mas ele faz o dele. Então, mas ele já tá procurando uma válvula de escape, que é encostar no Lucas Braga pro Braga ajudar ele. Mas aí que tá o X da questão. Uma coisa que você falou e que eu acho que é absurdo. Já o Ângelo não vai fazer isso com o Auro. Sim. Que é um num lado no outro, não é? Não vai. Não vai fazer isso. O Ângelo não, assim, se eu sou técnico, não é meu titular. Primeiro. Eu colocaria o Juan. Juan e Lucas Barbosa, que ele já tem entrosamento. Não, aí pra mim, eu colocaria. Eu ia chegar no Marcos Leonardo. Mas Não, a gente já pode chegar e montar o nosso Santos ideal com o que tem hoje. Né? Mas, por exemplo, uma coisa que você falou, que ele é secretário de lateral, Lucas Braga. Lucas Braga. Eu acho surreal o técnico de futebol. Tudo bem que o futebol moderno tem muita questão física, recomposição rápida. Poxa, todo mundo marcando. O futebol que o Santos jogava quando o Sampaoli era técnico. Hoje eu tava vendo intensidade, né, Thiago? a reprise do jogo, uma parte do jogo do Olympique de Marseille e Nice. E olha que não era o time titular, todos os títulos, Luan Pérez não jogou e tal. Eu vi o primeiro tempo só. A composição tática do Olympique, os caras eles não dão tempo pro outro time atacar. Aquela marcação em cima, abafando a saída de bola do time adversário, você não deixa o time pensar. O Santos ele tinha isso, intensidade o tempo todo. Nesse jogo contra a Água Santa, talvez o Bustos ele tenha terminado o jogo mais suado do que algum jogador, porque ele correu demais ali, justamente cobrando aquela pegada do time, intensidade. Só que aí você olha, um buraco. O Marcos Leonardo ele tenta dar o combate, só que daí o meio não acompanha. Mas a gesticulação dele era isso, né, Thiago? Ele queria que o time recompusesse com rapidez e velocidade. Compactação. E não teve a compactação. Não teve, e aí a gente chega num ponto que eu não sei se vocês concordam, mas pra mim, assim, o Santos sofre fisicamente já há algum tempo. Sim. É nítido isso. Você vê que assim, sei lá, tá faltando o quê? Preparo físico, treinamento. Exato. Vamos ter 30 dias agora, então. Será que é uma nova pré-temporada, praticamente, né? Inclusive, o Santos vai sair da cidade, né? A ideia é fazer uma poder intertemporada fora, para ter um pouco mais de tranquilidade, para poder Será mexer. Um presságio bom? A última vez que ficamos longe de um campeonato, faz um pouquinho de tempo, 2002. Quando voltamos muito forte. Mas espero... Mas tinha peça, né? Mas assim, o Thiago Alves entrou num debate que ele falou assim, eu prefiro o Juan Seco. Eu acho que nem tem sido culpa do Marcos Leonardo em alguns jogos. Acho que a bola não chega. Acho que ele com Bustos, a bola vai chegar mais. Eu acho que o Marcos Leonardo ele é um excelente jogador. Eu também acho. Pra mim, dos jovens assim, pra mim... Eu acho que o Juan vai sofrer um pouco Você não pode cobrar de um finalizador que nem ele não chega. Ele ficar saindo da área, senão não vai adiantar. Mas só que no quesito... Mas ele briga, então, ele é forte, mas dentro da área, ele não tá comprometendo, ele tá fazendo a parte dele. E Vamos lembrar, né? Ele não tem nem 20 anos de idade, né? Tipo assim, o que o pessoal cobra do Kaique, cobra do Ângelo, o Ângelo é extremamente habilidoso. Ele já tinha que ter colocado na cabeça que ele é titular do Santos, pelo amor de Deus. Pô, tenho 17 anos e sou titular do Santos. Então eu vou dar minha vida aqui, qualquer jogo. Mas eu acho que o Ângelo não é tão agudo quanto o Barbosa, né? O Barbosa, assim que abre um momento, ele chuta pro gol, ele procura o gol todo momento. Você vê que ele não insiste em dribles curtos, ele quer tocar e abrir, limpar para ele fazer o gol. O Ângelo, ele procura muito drible, jogada de efeito. Eu não sei se o peso que a gente tem tido um Robinho, um Neymar, traz pro Ângelo esse peso de ser o cara driblador, rompedor das linhas, porque aquele improviso, e acho que isso pesa um pouco pra ele. Não dá nem pra comparar. Tu pega aí não vamos falar de Neymar comparando com o Ângelo, que pelo amor de Deus. Mas tu pega o último aí, o Rodrigo. O Rodrigo, com a idade do Ângelo, que é agora, estreou pelo Santos, e ele não comprometeu, pô. Não comprometeu, foi bem. Mas ele já é da personalidade da pessoa. O Rodrigo não buscava o drible, né, toda hora. Ele driblava, mas buscando o gol. Mas ele não tem aquela vontade mas aí do ele gol, tem que mudar, né? Você tem que mudar. Mas olha só, na minha opinião, isso aí já é um reflexo muito maior, é uma questão até muito mais profunda, porque assim, habilidade é dom e você melhora. Você trabalha isso aí e você melhora. Tem jogador que não é inteligente. E aí a cabeça não acompanha o corpo. Exatamente. O cara tem muito mais habilidade do que QI. Não estou dizendo que é o caso do Ângelo. Mas ele procura sempre a jogada individual. Eu nem acho que o Ângelo... eu há um mês atrás estava lendo os jornais lá da Catalunha dizendo que provavelmente o Barcelona vem com uma proposta de 30 milhões de euros aí por causa do Ângelo. Vende. Barcelona,
por favor, Vem. finalize essa proposta e pode levar. Nos comprometemos a Olha levar só. no aeroporto lá. hein? Nada contra o Ângelo, mas assim, pode ser que ele estoure, seja um jogador surreal, mas não parece que Nesse vai dar esse jogador. E 30 milhões de euros por Santos seria incrível, mas você falou do Lucas Barbosa. Ele é um cara que assim, parece até o Rivaldo, né? Correndo, Lembra, né? O Ele estilo lembra o estilo do alto, Rivaldo. magro, né? E é um cara que ele tem um senso coletivo muito Muito grande. Muito bom. É isso que eu tô falando, por exemplo, tudo bem, ali no contra o Água Santa, ele podia ter tocado lá no Marcos Leonardo, que corria livre no meio, e tentou a jogada. Garoto, normal. Faz parte. Mas ele é um cara que entrou e ele não tá sentindo o peso. Ele tá recompondo, ele toca a bola de primeira, ele olha o jogo, ele é um sujeito inteligente, ele procura a melhor jogada, ele tem esse senso coletivo. Eu não sei se você percebeu ele com o Goulart. Como eles trocam informação, o Goulart pede para ele aproximar e ele faz exatamente o que o Goulart pede. Ele era muito assim na copinha com o Juan Seco. Eles se comunicam muito bem. Tanto que eles comemoram, fazem a fusão lá, para quem acompanha os animes aí, o Goku, ele faz essa comemoração. E ele com o Goulart tem feito isso. Ele tem ouvido o Goulart, ele abre os espaços para o Goulart e faz umas tabelas. A gente citou há pouco, né? O lance que o Goulart ajeita, ele bate pro gol. É aquilo que eu falo, ele procura mais o gol, ele deixa o time mais agudo. E olha que engraçado, o Ângelo é mais habilidoso, mas não deixa o time mais agudo, na minha opinião. Mas é porque não tem um senso coletivo. O cara joga... Por exemplo, ó, vamos lá, para quem é santista aí, vai lembrar do que eu tô falando, nós tivemos o Camanducá em 95. Muito bom. O Camanducá era um cara que tinha habilidade, mas assim, era um sujeito inteligente? Não, mas era individual, agudo até, mas individual. Driblador, veloz, fazia gol. Almir abastecia o Guga. Ah, o Almir já era outra coisa. O Almir eu já acho que... Pô, o Almir jogou na seleção brasileira, né? O Alves foi Ah, bom, o olho já né? brilha, né? Foi Foi quando eu comecei a ver Almir, jogos e na Vila Belmiro. Era aí que Almir, tinha aí de Guga e 91, Zilinho, 92. O Macedo acabou tomando fácil a posição do Camanducá em 95 por isso, né? o Macedo era mais tático, né? Exatamente. Era mais tático. O Exatamente. Camanducá, ele Por isso que ele era o 12º jogador, né? o Pra Macedo. botar, não, o Camanducá. pra botar fogo, né? E Exatamente. sendo que na final lá, ele não foi impedido, né? O gol, né? O único legal, que né? foi Gol. legal não valeu. Não valeu. Mas assim, acho que o Ângelo ele tem uma boa possibilidade, mas ele precisa de uma conversa no pé do ouvido. Achei que o Dracena pudesse fazer isso. Embora Acho não que seja a até o função Dracena dele. faz, é. Acho que o Bustos é um cara que pode fazer isso. Acho que o Ricardo Goulart pode ajudar ele no amadurecimento do cara. Mas hoje, jogador de futebol, ele não precisa pegar água. Tem alguém que vai lá e pega água pro cara. E nesse momento, O cara não precisa fazer nada, ele não tem responsabilidade. Sempre tem alguém pra fazer. E eu vejo o Ângelo nas entrevistas dele. É um menino. é um moleque. moleque. Foi o Alves, acho que falou que ele não... acho que ele não tem a dimensão, Não tem a dimensão. que ele joga no Ele futebol jogando na clube. base e tudo. Ele é titular do Santos. Sabe, ele não tem ainda essa ideia de falar, pô, você vê os caras que estão, os meninos, o Danilo no Palmeiras. Pô, que volante é aquele, cara? O cara joga muito. Eu, pelo menos, acho, né? E na próxima janela, eu acredito que ele vai embora, hein? Não, valeu horrores, né? Danilo, pra mim, é um cara que joga muita bola. O Abel, se perder, ele vai ficar, bem dizer, desamparado. Ele é né, na apaixonado função. pelo cara, né? Ah, mas eu acho que ele é um excelente... Um cara que joga Um jogador muita moderno, bola. né? O Lucas Barbosa aqui no Santos, guardar as devidas proporções. É que o time não tá legal. Eu tava falando do plantel, né? Vamos lá. Do plantel do Santos, assim. Tem pergunta aqui também, o pessoal... Então vamos lá. pra pergunta. Vamos lá. Você é o mais importante aí. Manda a prestigiar o pergunta. canal, vamos lá. Comentário que a gente tá aqui pra trocar Ó, ideia com O você. Gustavo Almeida, De Almeida, boa noite, Thiago Rodrigues, com o Santos onde ele estiver. Hoje, Boa, ele ainda Guga. complementou Boa, Guga. aqui, hoje tem reunião do Comitê de Indigestão. Olha, Gustavo, você falou tudo. Comitê de indigestão. Hoje tem reunião, né? Na verdade, é a reunião acho que é do Conselho Deliberativo, salvo engano, que tem algumas pautas. Inclusive, para quem é sócio, vai poder acompanhar a pauta D, E e F, salvo engano. Do lá pra conselho, quem é né? sócio rei do Ver Conselho os tiozinhos Deliberativo. dormindo. Se Vê quem você vai vê tá algum dentro. tiozinho dormindo na reunião, manda um alô pra ele, solta um rojão pro cara acordar. Onde já se viu isso, cara? É brincadeira, né? Pior do que o conselho ou do que o conselheiro está dormindo é o comitê de gestão do Santos está dormindo. Quem é a peça-chave que trava as negociações? Eu sei o nome, vocês sabem o nome? Pediu pra sair, né? É o que Ele apareceu pediu? com a camisa do Flamengo lá? Comentaram? O dono da XP? Um dos acionistas, né? Trabalhar É o Walter Schalkman. Schalke.
Mas foi o Berringer que pediu pra sair, se eu não me engano. Até Mas confirma aí, ô Alves, por gentileza. Pode colocar, dá o crédito aqui pro pessoal Diário do Peixe, tem lá a informação. O comitê de gestão hoje, e assim, é curioso, porque o José Renato Quaresma, que era do CG, ele fez uns comentários aí nas redes sociais anteontem, após o jogo. Fim, né? Não, e outra, ele falou assim, olha, se hoje fosse final de campeonato, todos do CG estariam na Vila. Eu vi, exatamente. Como é pra apagar incêndio, não tem um. E aí eu te falo, onde está o comitê de gestão do Santos? Porque as atas são publicadas, eu acho isso excelente. Teve gente que votou contra a renovação do João Paulo e do Ângelo. E do Ângelo. O cara pode achar que pode vender o jogador, mas não renovar com um desses. E aí depois o cara estoura, perde o cara porque não renovou. O João Paulo, por exemplo, se não renova, o Flamengo, mesmo renovando, tá vindo um caminhão de dinheiro. Ele só não foi embora porque ele não quer. Ele não quer. Senão já teria ido embora. Ele participou de um podcast lá no estado dele, no Mato Grosso. No Mato Grosso. E ele comentou que o Flamengo fez a proposta Caminhão de quer ficar dinheiro, no Santos. Thiago. Então ele falou, Caminhão não de vou dinheiro. porque eu não quero. Eu Exatamente. gosto, eu sou santista, minha família é santista. Quero ser ídolo E aqui. quero ser ídolo aqui. Ele vê a possibilidade de estar no Santos como o Marcos, Eu como não o achei Rogério aqui, Ceni não nos consegui outros achar. clubes, não tem problema. E acho que ele tem potencial para isso. João Paulo salva o Santos há muito tempo. Falhou no jogo agora e falhou contra a Ferroviária. Pô, lembro de um jogo aí do Palmeiras que o Marcos era foi um grande ídolo. O Marcos, até como o cara, é um cara, assim, não conheço pessoalmente, mas é um cara legal pra caramba. Quando o Palmeiras tomou de 7-2 do Vitória no Parque Antártica, antigo Parque Antártica, ele foi recuar a bola e foi dar um bico, furou. Contra o Vitória. Contra o Vitória, 7-2 pro Vitória. Isso. Mas assim, o que eu quero dizer é que o cara é um ídolo. Pode falhar. Qualquer Tem jogador crédito, vai falhar. né? Tem Tem crédito. O João Paulo hoje já tem bastante crédito, né, Thiago? João Paulo salva o Santos há muito Há tempo. 3 anos ele tem salvado o Santos. Mais uma prova de que a defesa, o sistema defensivo do Santos não funciona. Exatamente. Há 3 anos. Porque se o sistema defensivo funcionasse, o cara não teria que Então. aparecer tanto como tem aparecido hoje Tá em muito dia. devagar. Eu Vamos achei apimentar aqui. Vamos apimentar. o Diário do negócio. Peixe colocou aqui. Às 11 horas do dia de hoje. José Bering deixou o comitê de gestão do Santos. É o Berringer, pediu pra Berringer. sair. Ele que é da. Ele é da o CEO da XP. É porque tá havendo uma pressão dele, né? Não, e teve Ah. comentário, hein? Além do João Paulo, desculpa te cortar. Ah, Além do João Paulo ter falado lá na hora da entrevista, O Dracena. o Dracena falou. A entrevista do Dracena dá a entender que o comitê de Exatamente. gestão barra toda a contratação dele. Não, mas Então, olha só, mas, ó. palmas pro Dracena. Que aí já Porque ele falou assim: movimentou. olha, os nomes estão na mesa. O Santos não é pra estar nesse lugar. é que O Santos Dracena ano para passado raio, né? salvou ganhando do São Bento na Vila. Campeonato Paulista. Esse ano o Santos foi o 10º de 16 times do Paulista. 14º. O Santos foi o 14º. Apenas. Não, 13º. 13º. Apenas acima de 3. Se fosse um campeonato que caísse 4, não seria caído tranquilamente. Agora vamos lá para falar do Dracena e da saída do Bergling. O que acontece? Acontece o seguinte: ele estava sendo pressionado, Bergling, porque estão dizendo que eles estão fazendo tudo isso para o Santos cair, para se tornar uma SAF, ele agenciar a venda da SAF. Então ele está se sentindo muito pressionado. Maravilha que ele saiu. Só que assim, será que é só ele que é o grande problema? Quando o Dracena falou ontem, tá na mesa as contratações, quem tá vetando? Por que tá vetando? Será que é só por cunho de financeiro? Não sei se é isso, não. Acho que tem mais coisas que a gente não tá sabendo o que tá acontecendo dentro da Vila. Isso tem atrapalhado o Santos. Acho que se a gente, de repente, pontuar, e foi muito bom pro Dracena, porque ele, como para-raio, tá sofrendo cobrança, e aí muitos torcedores chamam ele de estagiário, né? Porque é o primeiro grande trabalho dele como diretor de futebol. No Palmeiras ele não era o principal, então tá sofrendo essa pressão. Mas eu acho que ele até tá fazendo o trabalho. Ele foi muito importante para o Santos não cair o ano passado. Quando ele chegou, colocou o Marinho no devido lugar e outros jogadores como o Diego Tardelli. Não sei se vocês sabem das histórias dos dois, que ele no vestiário deu uma dura no Marinho como no Tardelli. Tardelli acabou tomando um remédio numa partida antes do Palmeiras, e aí ele falou, não, tu tomou remédio? Não tem problema, você vai concentrar do mesmo jeito. Não liberou ele. Eu acho que o Dracena faz um meio de campo muito importante, porém na hora que é o principal, que é as contratações, a montagem do elenco,
estão segurando ele. Agora precisamos saber por que estão segurando. Será que é só a falta do dinheiro, Thiago? Olha, a falta do dinheiro é algo latente no Santos, né? O Santos, ele passou por gestões aí que, desculpe o termo para quem está nos ouvindo aí, mas estupraram as finanças do Santos. O Santos foi assaltado durante anos. Foram, Leandro Damião, o Santos até há pouco tempo estava pagando o Levir Coupe, estava pagando o Dorival Júnior. O Cueva é o último, né? O Cueva foi uma contratação completamente fora de propósito. E a polêmica que é Transferban, né? O pessoal Ruiz, esquece um pouquinho também, é do Transferban, né? O Brian Ruiz, o Soteldo do Santos comprou e deu um mega calote no Huachipato. Não pagou pelo cara. Acho que o Rueda, ele é um cara que, desculpe dizer, mas é muito louco. Porque na situação que o Santos estava, ele teve coragem de levantar a mão ali, tudo bem, ele, mais alguns, se candidatou, ganhou a eleição. Prestou dinheiro antes, né? Exato. E assim, ele é um cara que é gestor, ele é administrador. Ele é um cara que não conhece de futebol, muito né, bem sucedido. Não, mas maravilha. Isso ele não é um empresário problema. bem sucedido e ele está equacionando as dívidas do Santos. Eu acho que é um pouco de injustiça, ingratidão, a torcida do Santos falar que ele pagador de boleto. Ele é um pagador de boleto. E errou na escolha de por exemplo, o Mazuco, ele não devia ter vindo, né? Como gerente. Mas faz parte, errar. Agora, o que ele precisa abrir o olho, por exemplo, quanto o Santos paga pelo Galvão, Augusto Galvão, lá, o Augusto? A torcida reclama do Léo Batistão, que ganha 450 pau. Mas quando ele foi contratado, todo mundo quis. É fácil dizer agora que o cara... eu nem acho o Batistão ruim. O cara, ele veio de uma cirurgia também na China, ficou um tempão parado, engrenando no futebol brasileiro. Machucou a panturrilha. Lesão, entrou num time que tá escangalhado, o cara vai fazer o quê? E nunca jogou na posição dele, né? O Batistão. Mas é a mesma pegada que eu falo do Goulart. O Batistão é o mesmo esquema, mó tempo sem jogar na China. Muito tempo sem jogar. Não, e quando o cara já joga na China, ele já tá em defasagem em relação ao Campeonato Brasileiro. Exatamente. Porque o nível de exigência é bem E menor. os jogos também é bem menor. O jogo é menor, o calendário é menor. É mais fácil jogar na China para ganhar dinheiro. Agora, eu acho que assim, é mais caro não gastar dinheiro agora e ser rebaixado do que... Porque assim, o Santos está baixando a dívida. Se o Santos se endividar lá em 40 milhões de contratação de jogadores, que nem dá para contratar tanto jogador. O Santos só está pegando o cara em final de contrato. O Santos não compra ninguém. Exato. Se o Santos gastar 40 milhões aí comprando 3 jogadores, 2 jogadores num preço mais ou menos, compra 50% do passe do cara, sei lá, dá um jeito. Eu não sou diretor do Santos. E montar um time coeso para disputar um campeonato honesto, um campeonato brasileiro honesto, de repente vai que dá uma sorte e belisca uma Sul-Americana. A gente não sabe, mas aí você tem projeção, porque hoje você olha o Santos, o torcedor do Santos, na verdade, antes do jogo ele toma um diazepam, toma um Ropinol, algum remédio, um calmante, porque qual o prazer? O Santos perdeu pro Mirassol de 3-0 no início do jogo. Mas ali foi nítida a colisão do Carille com o Dracena, né? Mas aí que tá, não pode. A nossa maior vergonha, a maior vergonha do Santista no futebol é o 7x1 pro Corinthians. Exatamente. E todo mundo disse que foi ali o elenco que queria derrubar o Nelson Batista. Exato. E quem liga pra Mas ele? o adversário não quis saber. É isso que eu tô falando. Não tem essa de que era problema do Edu Dracena com o Carille. 3-0 pro Mirassol. Chegou, se o Carille tivesse mantido o esquema dele do ano passado, que é o futebol literalmente feio, por resultado, hoje o Santos estaria numa melhor situação? Sim. Não sei o que vocês acham, mas assim, o Carille é um cara que é conhecido, ele foi campeão pelo Corinthians num retrancaço, beleza? Foi campeão. Uma série goleada. Foi campeão brasileiro, foi campeão paulista, retrancaço. Futebol de resultado. No Santos, como ele tirou o Santos da zona do rebaixamento? Arrumou a defesa, 3 zagueiros, arrumou a defesa, 1-0, empate, tal, tirou. Aí agora tem esse negócio do DNA ofensivo do Santos. O Santos só pode jogar no 4-3-3. Não pode alterar a esquema. Aí vai lá, não, agora o Carille tem que colocar o DNA ofensivo. Ele não sabe o DNA ofensivo. Não consegue jogar. Então, peraí, no final do ano,
chegasse e falasse pra eu, Carille, pô, obrigado, cara. Você ajudou Bom. o time aí, não foi rebaixado, tal. Mas nosso perfil é outro. Vamos procurar outro técnico. Tá tudo bem. Sabendo que não é só o técnico o problema, né? O Armando Gomes, falecido Armando Gomes, acho que fez parte da infância de todos nós aqui na Baixada Com certeza, Santista. Manduca. Eu falo, meu, não tem como você fazer omelete sem ovo, Não tem. né? O que você acha que o time do Santos, pra onde vai nesse Campeonato Brasileiro? Já abri até a tabela aqui, eu nem sei o que eu ia falar. Ah, estreia contra o Fluminense. Fluminense fora. Apesar que o Fluminense também gastou uma bala e caiu na primeira fase. Aí na primeira fase não, na Segundo fase jogo- eliminatória da Libertadores. Segundo jogo pega o Curitiba Em casa. e pega o América Mineiro em casa. Olha só, o América Mineiro, uma tremenda pedra no sapato do Santos nos últimos anos. Nos últimos anos. Vamos Quarto- lá, e o- Santos- desculpa te cortar. Quarto jogo, Sansão, é né? clássico, né? Clássico. No Morumbi. É Morumbi. no Morumbi. Então, assim, o Santos tem um início de campeonato, uma tabela boa. Não sei. Olha só. Perder o Fluminense no Maracanã normal é do jogo. Jogando em casa, tal. Agora, pega o Coritiba e já tem obrigação de ganhar. O que vocês acham? Tem ou não tem? Tem, pô. Tem. Certeza. Na Vila. Coritiba Pra não vindo brigar da pra não Série B. cair. Indo da Série B. Exatamente. Obrigação de ganhar. O outro jogo é América. Obrigação de Vai estar ganhar. envolvido O na América- Libertadores. A Libertadores tá na fase de grupos. A América é um time que tem uma grana ali. E se você olhar o elenco do América? Não tem ninguém, cara. O capitão dos caras é o Wellington Paulista. Mas aí tá, eu Juninho acho meio que às campo, vezes o Santos às vezes despreza uns caras que eles seriam úteis ao elenco. Então, mas é porque Foi o caso do torcedor, Rodriguinho. né? Não acho ele um craque, mas eu acho que ele seria útil nesse time do Santos. Acho, inclusive, que, não com o Rodriguinho, mas eu tava falando de esquema do 4-3-3. Acho que se o Santos monta um meio de campo, sei lá, com o que tem, tá? Não é o que eu sonho. Com o que tem. Coloca ali o Camacho, porque não tem outro marcador. Pode colocar. Ou tem tempo para treinar agora, talvez treinar o Kaique como volante, porque tem qualidade na saída de bola e tal. Pode ser. Eu lembro quando o Luxemburgo tirou o Narciso da zaga e colocou como volante. Deu certo pra caramba. Tem 20 dias para testar e treinar o cara. Pode ser que dê certo? Pode. O Zanocelo. E para mim, se colocasse Pirani e Lucas Barbosa, eles têm toque de bola. Fazer um losango no meio de campo, acho que ia dar. E colocando o Goulart com o Marcos Leonardo no ataque. Tiago, uma tentativa se não seria válido, de repente, não sei como que está o contrato dele, acho que ele não está jogando e acho que ainda não parou. É um contrato de produção com o Hudson. Não jogaria nesse meio campo? Eu não traria o Hudson. Também não gosto dele. O Hudson eu não traria. Você acha que não funcionaria ali bem nesse meio campo? Porque assim, o desespero nosso é tão grande. Torcedor Santista, Olha olha que só. lindo. Sem Olha que grana, lindo. sem grana. Vocês podem. Ó, tá aí, ó. Já, Pode bombardear o Alves aí, pode me execrar. Mas sabe um cara que eu acho que poderia dar uma ajuda ali nesse meio de campo? Não como volante? Renato Cajá. Eu já cansei de cantar essa bola em grupos. Acho que o Renato Cajá é um cara que bate bem na bola, ele toca bem a bola. Pô, é um craque longe disso. Mas ele não é cego, ele sabe jogar bola. E o Wagner, que estava no Juventude? Outro bom jogador. Então, porque a gente precisa de um meia, né? E o Bust já cobrou isso, ele quer um meia armador. Para o time poder funcionar. Então, o Alves falou do Barcelona, de Weckl, que é o cara que dá a liga ali. Damian Dias. Também Dias. Mas a torcida torce o nariz, pô. A torcida quer contrato, só que é aquilo que você falou, ela não entende o momento do time, não temos dinheiro para gastar. Thiago, eu não sei qual carro que... Ô, Rogério, não sei qual carro que você tem. Você compra uma Ferrari hoje? Não tem Por quê? condições. Não tem dinheiro? Exatamente. Então não dá pra esperar o Tony Kroos no meio de campo do Santos, cara. Tem grana, velho. Então, mas a torcida tem que entender isso. A gente ainda vive da grandeza. O Santos gol é de, grande, desculpa, grande. o gol de bico falou assim, boa noite. Por incrível que pareça, hoje o Camacho tá melhor que o Sandri. Concordo, gol de bico? Verdade. Cara, pra mim tá melhor. O Sandri é outro E aí que também adianta machucou o os- joelho E e aí ele tal. comentou, né? Aí adianta o Zanocelo, que eu falei que eu não vejo ele como um marcador, né? Eu acho Não, que o o Samuel- É o Johnny que mandou aqui. O Zanocelo, ele é um cara que ele tem uma qualidade no passe muito boa. E ele sendo referência junto, acima dos volantes ali, né, de Sim. marcação, O terceiro ele é homem, um cara né? que chuta bem, entendeu?
Eu acho que o que falta um pouco pro Zanocelo é mais intensidade e constância no jogo. Acho que ele dá uma queda... Ele me lembra um pouco o Hernanes, assim, o jeito de jogar. Um abraço aí pro Johnny. Johnny, o Camacho ficou um pouco marcado. Primeiro porque ele veio do Corinthians. Segundo que a torcida tem muito menos paciência com ele do que com outros jogadores. Acho que ele nem é de todo mal do Santos. Também acho. E acho que no momento é o que temos. É o que o Thiago Rodrigues acabou de falar. Tem que tentar, a gente precisa tentar arriscar o meio com o Camacho, com o Zanocelo e ter um pouco de paciência com os meninos. Porque se o Bus conseguir fazer essa liga da molecada e trouxer 2 peças, um volante que é incontestável, a falta que o volante faz, e um meio armador. E eu cheguei Peça a ver rara, uns amigos Meio armador é peça rara. pedindo centroavante, acho que não precisa. Também acho não. que estamos bem servidos com o Marcos Leonardo e com o Juan Seco. Também apostaria nos dois. Acho que aí dá pra ir. Pra mim, eu iria com os dois. Precisa de um cara de lado. E quem seria o armador? Cara, não sei. Tá tão Mas difícil. o Santos sinceramente, tá eu não sei. tem 2 planos, né, pra jogadores de lado, né? É o O Byron... O Angulo. o Angulo, já ele vai tentar... Mas o Angulo, ele é um cara forte, mas ele não é um cara tanto de lado. É um cara com 1,83 m. Mas a segunda opção já é um de lado, que é o Benítez, né? Benítez também do Barcelona de Guayaquil. Não, Martínez, né? Martínez, né? O Benítez. Martínez. E tem o lateral lá, o Castilho, né? Que faz a ala, né? Ele faz ou a lateral, ele joga mais na frente. o Que que- é esse O cara. que eu tava comentando ontem... Esse é um cara que vale o Santos colocar uma grana. Tava comentando no Porque grupo... ele vai jogar a Copa. Certeza. Exatamente, é um cara que é convocado, ele tem mercado. Pô, Tem você mercado. não pode comprar o cara só pensando se vai vender o cara. E aí o pessoal do Santos vai ficar bravo comigo também, né? Que eu comentei até ontem. Como a gente vê agora o porquê o Matos não foi titular ano passado pro Pará. Porque a oportunidade estava na mão dele. Essa temporada ele não Mas pegou o a Matos tem oportunidade. um problema muito crônico de lesão, né? É que não falam abertamente e nenhum clube vai assumir o risco que erraram. Tanto o Grêmio errou, o Atlético Paranaense errou. Pode ver que ele nunca se firmou em time nenhum e sempre faz Foi gol. bem no Atlético Paranaense, Ele ele foi faz bem. gols, mas o problema dele é a lesão. Ele tem um problema de lesão, se eu não me engano, eu vou me recordar, mas acho que é na parte lombar que ele tem uma lesão crônica. Ou é quadril Ele ou é não, pubis. isso, ele não consegue jogar da sequência, porque qualidade ele tem. Ele é muito bom jogador. Bem, um cara alto, ele chega bem no ataque, faz Mas gol daí de a gente cabeça. vai cair de novo na história da marcação. Pô, vamos lá, vamos falar então com característica, do que a gente tem como característica. Vamos lá, na lateral Que direita. escalação, Thiagão? Então, com o time de hoje, com o elenco de hoje, Esquece as contratações. Com o elenco de hoje. Isso. pra mim seria João Paulo, Maicon Velasquez e Bauerman. Madson, Camacho, Zanocelo, Lucas Pires, Lucas Barbosa, Ricardo Goulart e Marcos Leonardo. 3 zagueiros. Sabe por quê? 3 zagueiros, os nossos laterais, Madson e Auro pela direita, Lucas Pires e Felipe Jonathan pela esquerda, os caras jogam muito mais no ataque, os caras não defendem bem. Exatamente. Então tu pode colocar os caras para chegar mais no ataque, protege a defesa, 3 zagueiros, coloca 2 volantes para proteger mais a defesa e deixa o cara atacar. Essa ideia foi do Carille, né? O Carille povoou o meio de campo e protegeu mais a zaga para evitar sofrer gol como a gente sofria. Agora, querer colocar 2 zagueiros com 2 laterais que sobem o tempo todo, não dá, cara. E assim, o Auro, com toda sinceridade, eu não tenho ainda uma avaliação dele. Né? O cara começou Muito agora. pouco, né? Tem. Também é outro. Veio lesionado, veio com problema no pubis. O time último colocado, que era o O time cara do jogava no Toronto. Canadá, cara. Liga, sabe, Americana. americana de futebol. Nível de exigência. O Santos hoje só contrata cara assim, meu. Infelizmente. Qual o cara que o Santos contrata que veio de um grande mercado? O Ricardo Goulart, que é um grande nome, mas veio da China também. E o Michael só não ficou no Cruzeiro por causa do negócio da De SAF. grana. Foi o negócio do Ronaldo, que ele já tinha Ele tinha acertado um antes. contrato melhor. Igual o e aí Jailson aí virou SAF e ó, vamos renegociar isso aí. decidiu Então. parar com o Jailson, Isso. veio com o Maicon. Nessa linha de 4, Maicon, Eduardo Balmer. Você acha que eles têm condições de serem os defensores para dar combate? Não, Muito lento. eu acho que não dá. Não, aí que tá o X da questão. Não dá. O Santos ele não pode jogar com 2 zagueiros. Com o elenco que tem, não dá pra jogar com 2 A não zagueiros. ser que venha Agora, um posso volante, falar um né? negócio? Tem aí 20 dias, um zagueiro que, assim, eu gostei muito na Copinha, Jair, cara.
Pra mim, ele 16 jogou anos, né? muita bola na copinha. Por que não tentar? É diferente de jogar no profissional. Já estamos tentando com Mas vamos, né? 17. O Santos, aí você falou do meia, né? Agora, em abril, o Santos vai conseguir fazer o primeiro contrato profissional com o Miguel Terceiros, boliviano, que falam que joga muita bola. Vai fazer 18 anos. O Santos está escondendo esse menino, que chama Miguel Terceiros. Ele foi de um projeto social. Tem o Zabala, né, que é o zagueiro que jogou no Palmeiras e está no Santos, que era para jogar a Copa São Paulo e por um problema de Covid não jogou. E tem esse meia que todo mundo fala que ele joga muita bola. Teve proposta para ir para o Flamengo, para o Palmeiras e tudo mais. Ele não vai por gratidão ao Santos. É um boliviano que falam que joga muita bola. Inclusive, tem convocação para a seleção principal da seleção da Bolívia. Tudo bem. Seleção da Bolívia. Vamos ver. Que medo, né? Mas o Soteldo era a seleção venezuelana. Tudo bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte. É mais um moleque aí que pode aparecer. Agora, tem que ir pro mercado. Acho que é uma outra discussão para um próximo programa, hein, Thiagão? O que aconteceu com a nossa base? O Alves, outro dia, conversando comigo, disse o seguinte: secou a fonte. Por que secou a fonte? A torcida, mas também é o seguinte, tem que ver também o histórico ruim de gestões, né? O histórico ruim de gestões, pra finalizar, acho que o Santos aí, pra dar tempo de fazer. A gente falou muito do Santos né? hoje. Praticamente foi 1 hora, né? 1h10. Programa inteiro aí Cada falando 2 horas. Mas as más gestões fazem com que aconteça isso. O Kaique, 17 anos, que era pra estar na base aí, disputando o campeonato de base. Foi a mesma coisa com o Thiago Maia, também subiu novo. Um monte de jogador, pô. Tem uma época que essa geração, ela já tava tudo no profissional. E aí começou a tomar porrada do Palmeiras, do São Paulo. Palmeiras que agora, antes o Santos era a melhor base, né? Ganhava todos os campeonatos e o Palmeiras agora você deu o gancho, falou do Palmeiras. E o Palmeiras, cara? Pra mim, o Palmeiras é o time do Brasil. Eu acho. Tem muita gente que desce a lenha no Abel. Pra mim, o Abel é o cara não campeão da Libertadores. Não é o fora da curva dos três, né? Tem 3 times no Brasil, né? Palmeiras, Flamengo e Atlético. Isso, só que o Flamengo ainda não arrumou, na minha opinião, não achou Mas uma eu acho identidade. que Vai vai engrenar. achar. Isso é fato, tem qualidade. Elenco, pra mim, o do Flamengo é melhor. E o Paulo Souza O é bem elenco. sóbrio, É né? que o Abel, ele estuda o time, né? Ele joga de um jeito... O que eu quero dizer assim, em termos de qualidade, acho que o Flamengo tem um elenco mais recheado. Mas acho, Mas acho o que tempo Paulo, passa, né? Paulo Souza não tá 2019, encaixando 2020, ainda, hein? 21, Sim, 22. sim, mas por isso que eu falei. Em termos de elenco, acho o Flamengo melhor. Mas time, jogando, resultado, Palmeiras. E tem sido uma tônica, né? Ó, o Paulo só Souza... voltando ao Santos. Ainda bem que o Santos não passou, hein? É, pegar o Red Bull, né? Ou o Palmeiras, né? Não, o Red Bull é o mesmo grupo. Aí depois, Mas ainda que provavelmente, pegar, que passe aí. Mas vamos falar do se Palmeiras. passa do Red Bull, pegaria o Palmeiras. E aí teríamos um sério problema. O Palmeiras nesse final de semana pegou o Bragantino, Com time reserva. jogando pra defender o quê? A invencibilidade. Time reserva, foi até Bragança, saiu atrás, gol do Elinho. Depois o bom e velho Daverson, né? Conseguiu fazer tudo numa jogada O só. palmeirense, o Deivinho. Esse é maluco. E vai pro Vasco, né? E a entrevista do Abel, você vê que ele ficou no veneno. Ele falou, ó, eu falo que é cabeça. Mas só que deu a entender o quê? Quando eu cheguei já tinha um jogador desse, entendeu? Não, e ele fez questão de dizer que não vai renovar. Não, ele vai pro Vasco. É. Já tá quase acertado com o Vasco. Fez questão de dizer O que não vai Palmeiras abriu renovar. mão também do... Que foi pro Botafogo. Pra gente pôr uma Abriu pimenta... mão não, né? Não, abriu não, vendeu, mas... Recebeu uma mala, Patrick de Não, pau. eu não sei qual foi o Uma valor. grana. Mas pra vender, né? Deve ter sido o Uma valor. grana. Não sei se foi já a SAF do... Mas dizem também que Tem problemas também, né? também não é o cara mais disciplinado que existe, né? Então. Nesse gancho de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, mata-mata. O que vocês acham desse mata-mata? Ó, só dizendo, São Paulo ganhou do Botafogo no final de semana 2-1. São Paulo que vem ali também com as suas dificuldades, apostando na base, que também não é uma base vitoriosa, como já O foi. time do São Paulo, que a gente tava falando antes de começar o programa, só começou a pontuar depois que o Rogério começou a rodar todo mundo. Sim. E você pode ver que ele colocou jogadores novos aí, né? Garoto. Ele tá mesclando, né? Tem bons jogadores do São Paulo. O Vitor Pereira do Corinthians já entendeu que não dá pra ficar só com os medalhões. Olha, pra mim o Corinthians é um time que vai Vai chegar dar bem liga, no hein? brasileiro, viu? Vai dar liga. Tem É, gente e que você fala assim, colocar- pô, mas o Paulinho é velho, o Renato Augusto, pô, manda pra Vila. Então, mas na minha opinião, o Os caras Corinthians é jogam o... muito, cara. não- Pra mim o Renato Augusto é um cara que Cantilho. tinha que estar na seleção brasileira. Cantilho formaria Na sequência fácil dos na bola. três, na sequência dos três mais favoritos aí é Atlético. Eu vou elencar aqui, pra mim na minha opinião, Na sua opinião. Atlético,
Flamengo e Palmeiras. Aí em quarto é o Corinthians. Em quinto, pelo elenco, mas por enquanto tá demonstrando, eu colocaria o Fluminense. Pelo elenco e contratações. Seria os 5 aí, né? E você? Eu acho que o Red Bull briga nessa vaga da quinta, né? Porque assim, o Red Bull, todo mundo fala, contrata refúgio, jogador novo, quer fazer só dinheiro. Mas ele tá com o trabalhinho do Maurício Barbieri, que não tem pressão e acaba trabalhando bem. Ajuda, né? E aí ele consegue montar um time que vai brigando devagarzinho. Eu acho que esse ano, talvez não, mas pro próximo ano o Red Bull Bragantino vai evoluindo, né? Olha, pra mim hoje é a quarta força do campeonato do estado de São Paulo. Red Bull. Não, sem sombra de dúvida. Red No Bull. futebol, hein, torcedor santista? Não na grandeza. O Red Bull hoje é maior que o Santos. Grandeza não compara, mas eu tô dizendo, no Exatamente. momento, o Red Bull tá à frente do Santos. Infelizmente, né? Muito mais organizado, finança equacionada. Tudo bem, teve uma injeção da Red Bull, mas é um time melhor administrado. Contrata os caras, aposta em quem é jovem pra fazer caixa. E Um assim, o palpite de Corinthians. vocês aí. Então, o Corinthians foi a Novo Horizonte, né? Ganhou do Novo Horizontino 1-0, gol do Roger Guedes. Pra mim, o Corinthians é um time que vai fazer barulho. Acho que o Corinthians tem o Cássio ali. Não, que foi na Neoquímica. Não. Foi na Química. Não, o do Novo Horizontino? Corinthians, no final de semana, Novo Horizonte. Foi Novo Horizonte? Novo Horizonte. 1-0. Roger Guedes. Acho assim. Vamos lá. Acho que o Corinthians ele tem Paulinho, Renato Augusto, tem Roger Guedes, tem agora o Júnior Moraes que foi contratado, o Mosquito, que pra mim é um cara que joga bem. Tem ali o Fábio Santos, que é um lateral conservador, o Fagner. Acho que o Corinthians tá bem ajeitado. Acho que, assim, tem tudo pra Mosquito, mim. né? Se eu, Muito bom. se eu tiver que apostar num time que vai beliscar uma vaga na Libertadores, certeza o Corinthians eu acho que tá nessa. Eu também acho Ó, muito o Johnny primeiro- comentou aqui que tem um meia sul-americano do Peñarol. Canóbio. Falou que joga muito, deve ser barato. Eu não conheço. Então, o Bustos deve Admito conhecer, que né? não conheço. Porque o Bustos ele tem esse mercado sul-americano muito mapeado, né? Eu acho que ele já deve estar com alguns nomes. Eu também eu acho assim, não pode também virar um time equatoriano, né? Ele só indica jogador. Aqui ele fez a base dele toda lá, né? Exatamente. Mas olha só, nós estamos chegando aqui ao final desse primeiro programa que pra nós... Agradecer. Não, estamos nos minutos finais, ainda tem mais um pouco. Eu quero fazer um pegar-fogo. Não, então vamos fazer aqui, ó, Palpites, os né? palpites. Terça-feira, São Paulo e São Bernardo. Alves, São Paulo. quanto? Eu acho que vai ser 2-1 aí, apertadinho aí. 2-1. É só mata essa fase. Só hein? mata. Só mata. Eu acho que 1-0 a lá Rogério Ceni na Bacia das Almas. Senhores, não se chateiem. São Bernardo 2-1. Acho que passa São Bernardo na terça-feira. Eu acho. Não há nada contra o São Paulo. É porque eu acho que o São Paulo Não deu liga vai ainda, tomar né? 1-0 e vai ficar pressionado Desculpa, e não ô vai. Johnny, o Atlético já tá na frente do Canóbio, tá? Já se acertou com os empresários, só falta o Peñarol liberar. Então esquece, torcedor de Santista. Pois é, Esquece, mano. esquece. Bragantino e Santo André. Na quarta, 7 horas da noite. Bragantino, né? Bragantino 3-0. Acho que é Vai, consenso. vai ganhar do poderoso Santo André. Acho que o Bragantino passa também. Palmeiras e Ituano. Palmeiras também, né? Acho que vai nadar de braçada. Acho que o Abel aprendeu essa coisa, né? Do time, quando o time é menor que o Palmeiras, o Abel tem proposto o jogo melhor. Ele melhorou, ele evoluiu nesse quesito. Acho que o Palmeiras amassa o Ituano. Eu também acho. Acho que o Palmeiras amassa o Ituano com facilidade. E E a- quinta-feira? E Corinthians e incógnita, Guarani. né? A incógnita, pra mim é uma incógnita, porque assim, Acho que dá Corinthians. acho que o Corinthians ganha. Porém, depende de que time. Se ele for colocar o time como colocou o time mesclado, Não eu acho põe. Vai Não, com por isso que time ele completo. preservou contra o Novo Horizontino. Aí Acho que o seria Corinthians- feio, né? Como se precisou diz, ganhar, colocou os medalhões no segundo como se tempo. diz pra mim, o Corinthians vai passar o carro no Guarani. Vai ganhar com Um facilidade. bom treinador e tá jogando, Vitor começando Pereira, a dar Santos. cara pro Corinthians muito boa, viu? Acho que o Corinthians vai passar com tranquilidade e aí a gente vai, nós vamos ver aí no final de semana o que vai ser para segunda-feira falar dessa segunda fase aí. Rapidamente, antes de Literalmente, encerrarmos, rapidamente aqui, papo antes de encerrar o programa, nós vamos falar aí do, e o Barcelona no Real Madrid, hein, cara? Parabéns pro Xavi, né? Olha, quem apostou alguma coisa no Barcelona Se deu bem. demorou, porque Fez o domingo. quem imaginaria um 4-0 no Bernabéu? É. Ninguém. Muitos dizem, vi muitos programas hoje durante a tarde, né? Muitos dizem nó tático do Xavi, né? Que é o que o pessoal, principalmente os jornais da Catalunha, né? É. Mas eu vi claramente uma dependência do Real Madrid no Benzema.
O Vinícius Júnior, ele fica perdido. Não, perdido assim. Dá até desespero, porque ele espera, ele espera o Valverde chegar. E ele fica lá na área, ele fica assim, sambando pra lá e pra cá, esperando o Valverde chutar. Ele não fez o trio, né? Modric, Kroos e Casemiro. Ele não montou esse meio campo, já que é clássico do Real Madrid já há bastante tempo. Mudou a posição do Modric, ele não jogou bem. No segundo tempo, ele meteu 3 zagueiros que nunca jogou. O Real Madrid dificilmente joga com 3 zagueiros. Saiu do comum. E aí o Dembélé, que quase tá para ser dispensado, estaria, né, para ser dispensado, o Xavi resgatou o Dembélé. E ele junto, né? E ele deve ir pro Paris Saint-Germain. A pergunta é, imagina a cabeça dos torcedores do Paris Saint-Germain como não está, né? Fomos desclassificados por esse time que ele tomou um coco do Mônaco, 3-0. Assisti também. 3-0. Rota de colisão dos jogadores? O vestiário mais difícil do planeta é o do Real Madrid. Mais difícil. É só você ver estrela. Do Paris. Do Paris Saint-Germain. É só você ver um time que não tem, assim, tanta estrela e se dá bem, que o Tuchel, né? No Chelsea, pô. Ele faz... O legal dele, eu gosto dele. O Liverpool. Ele faz variações de jogada. O Salah foi pro Liverpool embaixo. O Mané também. Firmino. Acho que o grande jogador era o Coutinho, né? E tá jogando bem no Aston Villa. Verdade. E, pessoal, começou a temporada de Fórmula 1. Vamos falar na velocidade, vamos falar rapidamente da estreia da Fórmula 1. Eu gosto de automobilismo, não sei se vocês assistiram. Corrida incrível. Quero te deixar uma pergunta. Esse ano vai nadar de braçada, Lewis Hamilton? Ele vai ter que correr muito. Ou vai ter bastante ou só um para competir com ele? A Mercedes tem muito tempo pela frente, mas não encontrou o carro. Dobradinha da Ferrari, Carlos Sainz em segundo com o Charles Leclerc ganhando a prova, uma dobradinha da Ferrari que não acontecia há algum tempo, salvo engano, de 2019. O Hamilton acabou herdando ali o terceiro lugar, porque as duas Red Bull quebraram no final, né? Quebraram ali, o Max parou, depois o Pérez também parou, e dobradinha da Ferrari com o terceiro e quarto lugar teremos uma competição da Mercedes. Esse ano. Olha, George Russell em quarto, Kevin Magnussen voltando aí. Eu acho que esse ano não vai ser aquela coisa que você fala, putz, eu já sei quem vai ser campeão. Não. Esse Muito ano bom. vai ter, pega pra capar, teve Leclerc e Max ali, ultrapassagem um no outro. Foi uma prova excelente aí, o Grande Prêmio do Bahrein. Final de semana que vem, Grande Prêmio da Arábia Saudita. Falaremos aí na segunda-feira sobre o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Teremos um espaço aí para saber o que vai acontecer no Santos. Sexta-feira tem, salvo engano, sorteio da Copa Sul-Americana. Exato. Vamos ver o que vai acontecer aí nessa reta final do Paulista. Não deu tempo de falar sobre aquela apresentação pífia lá em Lisboa, da camiseta do Santos, mas a gente depois comenta. Assim, a gente tem, acho que 30 segundos para falar. Por que fazer o lançamento de um uniforme em Portugal? Eles quiseram privilegiar a... Qual loja? Título, né? Não. Onde vende camisa do Santos em Portugal? Mas foi pra não vende no Brasil. Não, vai vender pior, eu vou até dar um destaque não sei se ele vai estar assistindo. É o Anderson Laria, que eu assisto as lives dele quase todo dia. O cara é formado em marketing. Cara muito Anderson bom. Laria, né? Isso. O dia que se você quiser, senta aqui, gente ouvir uma ideia, falar sobre ele ficou indignado ainda mais que o diretor de marketing é da área dele. Ele trabalha com marketing. Ele falando que o Santos é o primeiro clube do mundo a vender fora do Brasil. Cara, do Brasil a vender fora. Mas, pô, qualquer um pode olha só, a gente deu a volta e veio falar do Santos novamente. Mas assim, por que não fazer 5 cidades estratégicas no Brasil e fazer um lançamento simultâneo no Paraná, no interior de São Paulo, na capital? Falar nisso, Santos, diretoria, volte a jogar na capital. Jogue no interior. O Santos é do mundo. Jogue na Vila também. Mescla. Tem que mesclar, tem que mesclar. 6, 7, 8 mil pessoas na Vila não dá. Tem que jogar onde tem público. Se tem mais público na capital, a gente precisa... Vai pra região ali do Café, no Paraná, que tem bastante santista, Londrina. Não temos mais o tempo aí pro destaque final, mas quero agradecer o Rogério Dutra, agradecer o Thiago Alves, agradecer você que esteve aí com a gente nesse primeiro programa histórico aí do 013 Esportes. Muito obrigado pela tua audiência. Segunda-feira, 6 horas da tarde, estaremos aqui. Esperamos vocês. Um abraço. Deus abençoe a todos. Valeu. Um abraço, pessoal. Valeu, um abraço, pessoal. Boa noite.